El Salvador, um pequeno país na América Central, se tornou o primeiro país a aceitar Bitcoin como moeda oficial do país. Mas por qual motivo eles fizeram isso? E é importante notar que antes desse acontecimento com o Bitcoin, o El Salvador já não tinha uma moeda local. Na verdade ela tem, se chama El Salvadoran Colón. Porém essa moeda nunca é usada e desde 2021 o país tem usado o dólar americano como moeda oficial do país. E o mais interessante é que essa dolarização aconteceu de espontânea vontade. O governo aprovou, voluntariamente essa troca de moeda para o dólar e até hoje quem tem a moeda antiga do país pode ir em qualquer banco e trocar pelo dólar na taxa de câmbio estipulada, Dolarização é um fenômeno que acontece quando a moeda do país perde todo o seu valor e isso é devido à hiperinflação, ou seja, quando a inflação sobe de um nível tão alto que a moeda praticamente não vale nada. E alguns países exemplos disso são o Zimbábue, Somália e ultimamente nós vimos a Venezuela, que está passando por isso também. Mas então, antes de falar do Bitcoin, qual que foi o motivo que trouxe o país a se dolarizar, de espontânea vontade? Nós temos aqui dois grandes fatores. O fator número um é que é mais barato, Porque o Banco Central do país tem um custo para imprimir e para transportar e guardar, manter segura todas as notas que são impressas, Porém, utilizando uma moeda que não é do próprio governo e para um país pequeno e considerado um país pobre, isso é um gasto a menos que faz toda a diferença, E o segundo fator é porque o dólar, a moeda dólar, atrai investidores externos. E isso é muito bom para a economia e também é bom para o investidor, porque o investidor não tem mais o risco de perder com o câmbio, Por exemplo, se algum americano em 2011 tivesse transferido US$ 1.000 para reais, ele teria R$ 1.660 na cotação de 2011. E se ele tivesse investido em qualquer empresa e durante esses 10 anos a empresa cresceu 300%, você acharia que ele estaria no lucro, Porém não, porque se ele fosse devolver esse valor em dólares, ele estaria perdendo, porque com o crescimento de 300% do capital dele inicial, que em reais era 1.660, o valor atual que ele teria seria de R$ 4.980, que se a gente for converter no câmbio atual do dólar, ele estaria somente com US$ 948,75, ou seja, ele ficou no prejuízo mesmo que o ativo dele tenha crescido 300%. Por quê? Pela desvalorização da moeda, que, porém, não teria acontecido se isso fosse feito diretamente em dólar, Então, a dolarização oferece essas seguranças para os investidores externos. Então, agora que a gente sabe desses fatores, aí a gente tem que se perguntar, essa dolarização do El Salvador deu certo? Trouxe mais investidores para o país? Então, ela não deu errado, porém dois fatores principais afetaram o crescimento do país através dessa dolarização. E quais foram? Foram a corrupção no país, que é muito alta, e também porque El Salvador é o país mais perigoso do mundo em taxas de homicídio. Então, assim, qual investidor iria pensar em investir o seu dinheiro em um país como esse? Muitas poucas pessoas. Então, esse plano de dolarização não teve o efeito que o governo queria. Mas se não deu certo e também não deu errado, qual que é o problema da dolarização no El Salvador? Temos que lembrar duas coisas. A primeira é que El Salvador é um país pequeno e ele tem um déficit de balanço comercial, ou seja, ele importa mais do que exporta. Isso é um fator. O segundo fator é que El Salvador não tem o direito de imprimir dólares, somente o Banco Central dos Estados Unidos que pode imprimir dólares. Ou seja, vai chegar uma hora que o tanto de dólares que o país tem vai acabar, porque não tem como eles comprarem dólar, porque a moeda deles é o dólar. Porém, também não tem como eles imprimirem dólar, porque mesmo que a moeda deles seja em dólar, eles não têm o direito dos Estados Unidos de imprimir dólar. Então, em um futuro, provavelmente os dólares vão acabar, o país vai ficar sem dólares. Por quê? Porque se eles têm que sempre importar e pagar em dólares, o dinheiro está saindo do país. Cada vez que eles importam algo, eles têm que pagar em dólares e o dinheiro está saindo do país. E com o passar do tempo, o volume de dinheiro presente no país vai chegar a zero. E foi aí que El Salvador identificou uma possibilidade de sucesso financeiro e econômico através do Bitcoin, porque isso pode novamente chamar a atenção de investidores, Como foi o plano deles com a dolarização, e com mais investidores estrangeiros reinjetando dólares ou bitcoins na economia, isso vai fazer que a economia do país cresça, E um dos métodos que eles estão utilizando para atrair, os estrangeiros a investirem no país é que eles estão oferecendo cidadania.
para qualquer pessoa que invista a partir de 3 bitcoins no país. E isso dá o direito de qualquer pessoa que investir esse valor que ela já tenha a cidadania do El Salvador. E por que isso seria bom? El Salvador é um dos países que não tem impostos sobre ganho capital, ou seja, qualquer ativo que você tiver e vender no lucro, isso pode ser ações, opções, imóveis, criptomoedas, qualquer coisa que você vender no lucro, você sendo cidadão do El Salvador, você não tem que pagar impostos sobre isso, ou seja, todo o lucro que você teria em vender uma ação, vender um fundo imobiliário, não teria impostos, o lucro seria todo teu. Então eles estão utilizando também essa carta para atrair mais estrangeiros para investir no país. Porém, será que essa estratégia vai funcionar? Eu particularmente acredito que não, por algumas razões. O Bitcoin em si não é uma ferramenta muito viável para ser uma moeda de câmbio, né? Por quê? Porque o blockchain da Bitcoin não é o dos mais rápidos, né? Porque para que uma transação de Bitcoin aconteça, isso demora mais ou menos 10 minutos, né? Porque tem um processo que o blockchain inteiro tem que verificar e tem que validar e aí transferir os fundos de uma carteira para outra. E o Bitcoin, por ser uma das primeiras criptomoedas, não tem um blockchain tão rápido. Se a gente for comparar com o Ethereum ou com a Binance Smart Chain, que são bem mais rápidas. Então, assim, não é uma moeda viável para você. Qualquer coisa que você vai ter que pagar, você vai ter que esperar 10 minutos para a transação ser aprovada. É claro, existem métodos alternativos para que esse Bitcoin seja transferido mais rápido, né? Porém, essa é a razão número 1. A razão número 2 é por causa que o país é tão violento e também tão corrupto, eu não acredito que investidores vão ter a coragem ou vão achar benefício em investir o dinheiro lá. E também, se esse fosse o caso, a gente iria ver um pico, né, de Bitcoin para as alturas, né, porque tecnicamente foi criado para ser uma moeda oficial. E um país utilizando o Bitcoin como moeda oficial deveria ser uma explosão no valor dela de mercado, né? Porque se Elon Musk com um simples tweet faz o valor de uma criptomoeda subir 20, 30, 40% em um dia, então por que não seria o caso de quando um país aceitasse Bitcoin como moeda oficial? Porém, esse não foi o caso. A moeda não teve nenhum aumento de volatilidade, né? Não subiu ou não caiu drasticamente quando essas notícias saíram, né, do El Salvador aceitando o Bitcoin como moeda oficial. Então talvez isso foi um sinal, né, de que as pessoas meio que não se importaram com essa notícia pelo fato que para elas tanto faz, né, porque elas não estão interessadas em colocar o dinheiro delas no El Salvador, mesmo ele oferecendo algumas vantagens, como eu disse anteriormente. Então eu acredito que esse é um passo na direção certa e que eventualmente mais países vão utilizar criptomoedas, talvez não o Bitcoin. Pelas razões que eu falei, eu não acredito que o Bitcoin é viável para ser uma moeda de transação oficial. Porém, talvez um dia um BNB ou qualquer outra criptomoeda que seja baseada em um blockchain um pouco mais rápido, talvez pode ser a resposta para esse problema, né? E eu acredito que isso vai fazer que alguns outros países aceitem criptomoedas como a moeda oficial do país. E mesmo que não dê tão certo para a economia do país, eu acredito que isso vai gerar um efeito muito bom no longo prazo para as criptomoedas. Mas eu quero saber a tua opinião. Será que o Brasil deveria aceitar alguma criptomoeda como moeda oficial? Ou alguns outros países que sofrem de hiperinflação, como a gente já viu, deveriam, em vez de ser dolarizados, aceitarem criptomoedas como moeda oficial deles? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, para que a gente possa bater um papo. E antes de ir embora, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber os outros vídeos também. E também já deixa o seu like. Então, mais uma vez, eu espero que você tenha gostado do vídeo e nós nos vemos no próximo.